A maneira que vocês posicionam portas, door, atalho DR, e janelas, atalho WN, é exatamente a mesma. Como que eu devo proceder? No caso da porta, quando eu clico no comando door, no menu Architecture, eu devo apontar para uma parede qualquer. Eu não consigo colocar uma porta ou uma janela num espaço vazio. Precisa existir uma parede como host. Devo digitar, colocar numa distância qualquer da minha parede e clicar. Ao clicar, eu posso alterar a distância da boneca. No caso aqui, eu quero colocar 5 centímetros. Então, só dá um zoom. Tem que ser um zoom legal mesmo, para eu ter certeza que eu estou clicando no número. 10 centímetros de boneca, por exemplo. 5 centímetros de boneca. Depois que a porta está posicionada, se ela está selecionada, vai ficar marcado, vai ficar aparecendo esse botão aqui, ó, Flip the Instance Facing. Ou seja, se eu clico aqui, essa porta vira neste sentido. Se eu clico aqui, ela vira neste outro sentido. Quando eu estou posicionando a porta pela primeira vez, eu já posso selecionar, antes de posicionar, qual vai ser esse posicionamento. Como? Se eu aponto um pouco mais para cima da parede, a porta fica com a face para cima, abrindo para cima. Se eu aponto um pouco mais para baixo, ela aponta para baixo. Se eu pressiono a barra de espaço no teclado, então ela também vira neste sentido. Então eu clico aqui em uma posição, e se eu quero alterar o valor da boneca, é só marcar aqui um valor qualquer. 0, porque ele vai ficar com 4 centímetros aqui. Igual a qualquer outro objeto no Revit, se eu seleciono esse objeto, essa porta, eu posso selecioná-la aqui no seletor de tipos e mudar para um tipo maior. Por exemplo, aqui estava uma porta de 60, eu modifiquei para uma porta de 80. Só arrastei um pouco aqui, só para aparecer essa minha cota, e eu consegui alterar este valor para 5 centímetros. Porta de 80 centímetros, seleciono aqui, aponto para minha parede para baixo, coloco de qualquer jeito. É melhor do que ficar caçando exatamente os 5 centímetros de distância, você vai perder muito tempo. Então você coloca de qualquer jeito, depois só clica no valor temporário, no valor da cota, e modifica aquele valor. 0.05. Se este botão Tag on Placement está marcado, ele já adiciona automaticamente o tag da porta, que pode ser alterado clicando no valor aqui. Mas que a gente vai tratar disso num capítulo mais à frente, no nosso curso, na parte 2D dele. As janelas devem ser posicionadas da mesma maneira. Então, clico em Window, seleciono qual o tipo de janela eu quero posicionar, quero construir no meu projeto. Uma janela, por exemplo, de 1,50. Igual a porta, eu não cheguei a falar disso anteriormente, mas quando eu aponto aqui mais ou menos para o meio do ambiente, essa janela tende a dar uma travada no mouse, olha, dá uma puxada para eu posicionar exatamente no meio do ambiente, para evitar que ela fique um pouco mais para cá, um pouco mais para lá. Ele vem aumentando aqui, ó, de pouco em pouco, e chega exatamente no meio e dá uma travada no mouse e ficou aqui com 1,32,5, por exemplo. Da mesma maneira, ó, eu posso posicionar a janela um pouco mais para lá, um pouco mais para cá. E o tag vai ser posicionado de acordo com esta posição da janela. Se um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, ele posiciona a janela desta maneira. No caso de eu estar tentando visualizar algum arquivo de CAD por baixo do meu projeto, eu estou usando como referência um arquivo do CAD, eu posso mudar para o wireframe aqui para conseguir visualizar a janela embaixo. No caso aqui eu não tenho arquivo de CAD, então não adianta eu fazer isso, mas fica a dica para um outro momento. Se essa janela é uma janela alta, ou seja, acima de 1,5 metro de altura,
que é o padrão para uma planta baixa, essa janela automaticamente vai ficar com a representação tracejada. Isto somente para as janelas que foram construídas desta maneira. Nem toda janela que você encontrar na internet, que você baixar, que você construir o modelo dela, ela vai ficar com essa propriedade automaticamente do tracejado. Mas no caso desta, do nosso template, ela fica assim. A gente está vendo aqui, ó, que o peitoril dela está com 1,10 m de altura. Se eu modifico aqui para 1,60 m, ou seja, acima de 1,50 m, ela vai automaticamente ficar tracejada. Deixa eu só visualizar no 3D para a gente perceber isso. Então está aqui essa janela com 1,60 m de altura. Perceba aqui também que quando eu modifico a altura do peitoril dessa janela, com 1,60 m, a altura do topo dela aumentou. Se eu coloco aqui, por exemplo, 1,10 m, que é como estava antes, o topo automaticamente diminuiu. Por quê? Eu mexendo nisso aqui, eu não vou aumentar o tamanho da minha janela. Porque minha janela está com um tipo fixo de 1,5 m por 1 m. Então, se eu aumento aqui a altura 2,40 m, o meu peitoril também vai aumentar automaticamente. É um fazendo referência ao outro. Então, no geral, portas e janelas são somente isso. É selecionar, posicionar e posicionar corretamente. As propriedades, tanto de instância desta porta, dessas janelas, como do tipo, que a gente vai aprender num capítulo à parte, dependem de como ela foi construída. Mas, no geral, este é o básico do posicionamento de portas e janelas.